Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. Vamos abrir nossas Bíblias. E este é o professor Davi. Em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 3. Mateus 13, 3. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. E este é o professor Davi. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por este momento que nós estamos aqui reunidos, meu Pai. Que o Senhor venha se utilizar de mim, Senhor, para mandar a mensagem que o Senhor quer para o teu povo, meu Pai. Que nós venhamos sair desta noite transformados, meu Pai, mudados pela tua palavra. A Senhora lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Mateus, capítulo 13, verso 3, conta a história de quando Jesus foi contar uma parábola. E eu acho que essa é uma parábola que todo mundo já conhece. Alguém que não ouviu a parábola do semeador? Então, a parábola do semeador é uma parábola que a gente vai aprendendo e ensinando para as criancinhas. Porque a gente acha que é uma parábola mais simples de se entender. Que na verdade é. Mas não é o fato dela ser uma parábola mais simples de que não tem um estudo ou um entendimento melhor por trás dela. E vamos ler então assim, a partir do verso 3. E de muitas coisas lhe falou por uma palavra dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco. Logo nasceu, visto não se profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou. E porque não tinha raízes, ela secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu bons frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Culto da noite de quarta-feira. Jesus naquele tempo, exatamente nesta noite a do gente dia entende que ele era rodeado de 27 muitas pessoas. Muita gente de queria ouvir a agosto de palavra 2025. de Jesus. Muitas pessoas queriam entender Este é o o que professor Jesus estava Davi. falando. E por muitas das vezes, porque haviam pessoas que tinham sim entendimento e as pessoas que não tinham entendimento, ele pregava por meio de parábolas. Não somente para aquelas pessoas que não tinham entendimento pudessem entender, mas também porque nas costas dele estavam os fariseus. E os fariseus queriam usar qualquer desvio da palavra dele para que pudessem pregar ele e crucificá-lo. Então Jesus ele pregava por meio das parábolas, para que não pudessem atacar, para que ele não atacasse diretamente as pessoas. Então ele pregava desta maneira. E o maior problema era que naquela época eles estavam esperando um Messias que viria num cavalo de ouro e queria libertar todo o povo de Roma. E ele veio mostrar de que a palavra devia estar dentro do coração, era a boa terra que tinha que ser semeada. Cada pessoa teria onde ser semeada de forma diferente. E nós vemos aqui lá em Mateus que a primeira que caiu foi a que caiu no meio da terra. Eu acho, na verdade tenho quase certeza, que nenhuma das pessoas que estão aqui foram que caiu no meio do caminho a palavra. Porque se tivesse caído no meio do caminho, a gente não teria escutado essa palavra e nós não estaríamos aqui nesta noite. Correto? Corretíssimo. Por quê? Porque as pessoas que foram semeadas e que caíram no meio do caminho não estariam nem aqui porque não ouviram a palavra de Deus. Podem ter ouvido a palavra, o que saiu da boca, mas eles não levaram para o coração delas aquilo que havia sido pregado. E uma parte que eu achei bem interessante é de que não é desistir, mas sim pegar e replantar essa semente em um caminho diferente. Tentar colocar ela no bom fruto,
não desistir dessa pessoa e a gente sim continuar e pregar o Evangelho. Não adianta só dizer que foi a semente que caiu por meio do caminho, nós vamos deixar lá. Não, a gente tem que tentar sim trazê-la de volta para o caminho correto, não é mesmo? E continuando, lá em Mateus ele segue e diz e conta as que caíram entre as rochas. As sementes que caíram entre as rochas, acho que a gente já conhece muito bem essa parábola. É as pessoas que se deixam sufocar. Agora, o que é se deixar sufocar? As pessoas que caíram entre as pedras foram aquelas que não deixaram suas raízes crescer. Eu só quero que uma pessoa que me responda: aonde a nossa raiz tem que estar? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. Este é o professor Davi. A semente que caiu entre as rochas, que não tem para onde crescer porque nossas raízes não estão na palavra de Deus, não estão no caminho. E às vezes nós levamos em consideração aquilo que nós sabemos. Não, eu não vou fazer tal coisa porque não acho que seja... Só porque a Bíblia manda, eu não acho que seja correto. Deus fala que eu posso ir de qualquer jeito, não é mesmo? Mas não é assim que funciona. As nossas raízes têm que estar na Bíblia. Nossas raízes têm que estar na palavra do Senhor. Porque se nós não tivermos as raízes bem presas na palavra, quando chegar e bater um sol, uma tempestade muito forte, a gente vai acabar saindo do caminho. Por quê? Porque nossas raízes não estão fortes na palavra do Senhor. E seguindo também, conta sobre as que caíram entre os espinhos. Os espinhos da vida de hoje, os espinhos da vida, são os pecados. Se a gente não cresceu dentro da palavra, vamos voltar no começo. A gente cresceu na palavra, estamos firmes na palavra, nós temos nossas raízes, mas a gente está crescendo entre os espinhos. A gente não podou os espinhos que são o pecado. A gente muitas das vezes acaba deixando alguma coisa do mundo ali afetar a nossa vida. Porque eu estou na igreja, mas aquilo ainda é correto. A gente acaba deixando algumas coisas interferir na nossa vida. E esse é o grande problema. Quando esse pecado que nós ainda deixamos na nossa vida, quando nós deixamos ainda os pecados que nós deixamos do mundo entrar na nossa casa, entrar em nossos corações, ele nos fere depois. A gente, quando tenta crescer, tem um espinho, tem um pecado te atrapalhando ali. Esse é um problema. Um pecado que você deveria ter se livrado bem antes. Você deveria ter cortado o espinho. Você deixou. Por não achar que havia necessidade em se livrar daquele pecado. Você cresceu e deixou aquele espinho que está ali, só esperando no momento em que você estiver chegando perto dele, ele furar. E ele acabar lhe cortando, lhe derrubando. Mas certo deveria ser que a gente cortasse esses espinhos da nossa vida. A gente deve tirar o pecado da nossa vida. Pois bem, a primeira parte são as que caem no meio do caminho. A gente tem que recuperar essas pessoas. A gente tem que trazer de volta para a igreja e não desistir. A segunda é as que ficaram entre as rochas. Devemos pegar e ter nossas raízes firmes na palavra do Senhor. A terceira é a dos espinhos. Os espinhos são os pecados que nós encontramos no meio do caminho da vida. São eles que vão, quando a gente tentar crescer, vão acabar nos atrapalhando e vão acabar nos machucando. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. É a que cai em boa terra. Mas eu acho que eu nem preciso dizer muito. Se nós somos a que cai em boa terra, nós vamos dar os bons frutos. Alguém aqui sabe o que está escrito lá em Gálatas? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. Este é o professor Davi. Hoje sem equipamento de som, sem microfone, só no gogó. Gálatas 5:22. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Alguém pode ler para mim? Gálatas 5:22 ao 23. Mas os frutos
Então, se nós somos as sementes que caíram no caminho certo, nós devemos ser como Ele. Devemos ter os frutos do Espírito Santo, como ele acabou de ler. Nós devemos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Se nós estamos realmente na boa terra, é isso que nós devemos ter em nosso coração. Nós devemos ter paz no nosso coração, nós devemos ter alegria. Nós devemos acreditar e ter fidelidade no Senhor de que um dia Ele vai voltar. Amém. Nós devemos ter mansidão. Eu sei que às vezes a gente se estressa com algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas nós devemos ter mansidão em nosso coração, porque essas coisas são fruto do Espírito. E essas coisas que nós devemos buscar, porque se nós estamos buscando a Ele, se queremos ser igual a Ele, nós devemos ter todas essas coisas no nosso coração. Nós devemos sempre buscar a palavra de Deus. E se lembrar que se um dia eu estive entre as pedras, hoje eu estou no bom caminho. Se um dia eu estive entre os espinhos, com os pecados me furando, eu quero estar no bom caminho. A gente tem que buscar estar no bom caminho. Nós devemos buscar a todo momento a palavra de Deus. A gente tem que buscar afastarmos do pecado, afastarmos dos espinhos, para que nós podemos ter essas boas coisas no coração. Quem é que não quer ter paz no coração? Quem é que não quer ter alegria? Quem é que não quer acordar e pensar assim, ó, pô, hoje eu tenho Jesus e é tudo isso que eu preciso. É isso que Ele quer nos entregar. É isso que Ele quer que a gente tenha na nossa vida. Ele quer que a gente busque a Ele para que nós demos ter os frutos do Espírito. Para que nós demos ter tudo isso e espalhar a mensagem dEle. Porque Ele fala que dá fruto de 60, de 30, de 20, para uma pessoa pode espalhar essa bondade, esse amor, essa fidelidade que Deus nos deu. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos semear. Nós devemos buscar sempre, óbvio, colocar no bom caminho. Mas se nós estamos vendo que o nosso irmão está entre as pedras, que nós devemos ajudá-lo a ir para o bom caminho. Se ele está sendo sufocado, devemos tentar instruir ele, falar assim, não está correto, é na palavra de Deus, é assim que ele mostra aqui. Se o nosso irmão, se a gente vê se ele está em pecado, a gente tenta alertá-lo, falar assim, ei, Davi, toma cuidado com isso que você está fazendo. Pode parecer certo ao nosso ver, porque nós ainda a gente está muito alterado com as coisas mundanas. A gente acha muita coisa normal na nossa vida hoje em dia, de que não é normal. A gente acredita em muitas verdades que não são verdades. E esse é o maior problema, porque cada um é individual. Cada um tem em seu coração e sua mente uma verdade. E esse é o problema. Acaba que a verdade que nós criamos, que foi criada desde, por exemplo, da nossa criação, acaba que aquilo não é um pecado para Deus. E é nisso que nós devemos rodar. É isso que nós devemos tirar, cortar os pecados da nossa vida pela raiz. Porque se a gente corta um espinho, só o espinho, vai crescer outro. A gente tem que tirar o pecado da raiz. E é isso que eu venho dizer, que a gente tem que buscar a palavra de Deus, afastar os pecados da nossa vida e que a gente venha buscar os frutos do Espírito. Que a gente venha buscar os outros irmãos para que venhamos botá-los eles dentro do caminho certo. Ah, mas o irmão não quer. É importante que a gente tente e que a gente nunca venha desistir. Porque o nosso dever aqui é pregar o Evangelho, é ser discípulos de Cristo. E nós devemos mundo afora realmente ser os discípulos de Cristo. E nós devemos tentar, ao máximo, semear no bom caminho, no caminho certo. Se algumas que ficaram pelo caminho, que um dia a gente volte, com a mão na consciência, que volte humildemente, busque aqueles irmãos de volta para o caminho certo. Se a gente deixou as nossas sementes caírem no meio das rochas, que nós devemos lá ajudá-los e levá-los para o caminho certo. Se as nossas sementes nós deixamos cair entre os espinhos, que nós venhamos ajudá-lo, cortar os espinhos e tirar e botar no caminho correto. Que nós devemos sempre buscar, não só para mim, não só para você, mas que nós devemos buscar que todos ao nosso redor estejam com os frutos do Espírito no coração. Que nós devemos buscar que todas as pessoas que nós conhecemos, mesmo que seja difícil, mas que com o poder de Deus e do Espírito Santo nós devemos guiar essas pessoas, amém? Amém.
E é isso que eu venho pregar nesta noite. Que nós venhamos buscar os frutos do Espírito e semear a palavra de Deus a toda criatura. Amém. Amém. Eu ia pegar o microfone. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. E este é o professor Davi. Vai ter mensagem musical? A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Vem chegando aí a professora Isa. Estamos exatamente aqui, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, nesta noite, repito, de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. Estamos a ouvir aqui a retórica alusiva à palavra de Cristo, muito bem proferida hoje pelo professor Davi, que está sem equipamento de som, sem microfone, mas está dando tudo certo, né? O homem fala alto e fala bem. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 27 de agosto de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no bairro de Alvorene. Temos cultos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, né? Todas as quartas-feiras a partir das 7 da noite, todos os sábados a partir das 8 da manhã e todos os domingos a partir das 18 horas, ou seja, das 6 da noite, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Você está convidado a comparecer aqui na nossa igreja e para ouvir a palavra de Cristo, que com certeza você irá melhorar em todos os aspectos, familiar, o seu relacionamento com seus vizinhos, com seus amigos de faculdade, de colégio, de trabalho, enfim. Você irá se tornar uma pessoa melhor, ouvindo a palavra de Cristo. E o convite está feito. Você pode vir aqui à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, às quartas, sábados e domingos, às quartas-feiras a partir das 7 da noite, aos sábados a partir das 8 horas da manhã e aos domingos a partir das 18 horas. Você poderá vir à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene e se alimentar da palavra de Cristo, que é sempre muito bem pregada por um dos nossos integrantes. Nesse momento eu convido a todos a colocar em pé para cantarmos a música final. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do professor Davi, né? Muito bem proferida, e vamos encerrando o vídeo aqui dizendo valeu Deus, valeu Jesus, até uma próxima.